A chegada. A chegada dos investigadores à Ilha de Gavião Negro é marcada pela neblina que envolve a costa, dando um ar de mistério à atmosfera. O barco atraca suavemente, e os investigadores desembarcam, olhando em volta com uma mistura de curiosidade e cautela. Eduardo Muniz, o homem que havia convidado o grupo, se aproxima com um sorriso caloroso, mas seus olhos carregam um toque de apreensão. Sejam bem-vindos a Gavião Negro, ele saúda, estendendo a mão para cumprimentá-los. Eu sou Eduardo Muniz. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Os investigadores se apresentam e trocam cumprimentos com Eduardo. Ainda que o sorriso dele seja genuíno, eles notam que seus olhos se desviam ocasionalmente para a névoa que começa a se espalhar pela ilha. Eduardo, você já conhece o grupo? Pergunta um dos investigadores, curioso. Sim, ouvi falar sobre todos vocês através de amigos em comum, responde Eduardo. E, claro, ouvi falar das suas habilidades de investigação, o que me deixa mais confiante de que talvez possamos resolver o que está acontecendo aqui. Ele conduz o grupo pelas ruas estreitas da vila, passando por casas antigas e moradores que observam a chegada dos visitantes com um misto de interesse e discrição. Esta é Gavião Negro, Eduardo começa a explicar, sua voz mantendo um tom casual, embora seus olhos revelem uma preocupação subjacente. Uma ilha que atraiu pessoas em busca de um refúgio da agitação da vida urbana. Ela sempre foi um lugar isolado, protegido pelas águas e pelas histórias que a cercam. Ele aponta para as casas antigas e os moradores que passam. Os que vivem aqui há muito tempo são os que entendem essa ilha, os moradores antigos. Eles têm suas próprias crenças e tradições, e parecem ter encontrado uma maneira de conviver com as peculiaridades deste lugar. À medida que eles caminham, os investigadores notam a divisão entre os moradores antigos e os novos. Os primeiros parecem estar em casa na ilha, enquanto os últimos observam com uma mistura de interesse e incerteza. Porém, nos últimos tempos, algo mudou, continua Eduardo, seu tom se tornando mais sério. Os moradores novos, como eu, começaram a sentir que algo está errado. Desaparecimentos estranhos, eventos inexplicáveis, e como se Gavião Negro estivesse tentando nos contar algo que não conseguimos compreender. Eduardo para perto de um mirante que oferece uma vista do oceano e da neblina que agora cobre a paisagem. Essa neblina, as vozes na noite, algo está acontecendo aqui. E eu acredito que vocês podem nos ajudar a entender e a resolver essa situação. Precisamos descobrir o que está por trás disso antes que seja tarde demais. Ele olha nos olhos dos investigadores, a preocupação evidente em seu olhar. Eu entendo que isso pode parecer estranho e inexplicável, continua Eduardo. Mas acreditem em mim, há algo mais nesta ilha do que os olhos podem ver. Com suas palavras, Eduardo Muniz apresenta a ilha e o mistério que a envolve, convidando os investigadores a mergulharem em um enigma que parece ter raízes profundas na história da ilha. O encontro na névoa carrega a sensação de que o desconhecido está prestes a se desvendar, mas também que o preço a ser pago pode ser maior do que qualquer um deles imagina. Olhares estranhos. Na primeira tarde em Gavião Negro, os investigadores mergulham na atmosfera peculiar da ilha, explorando as ruas estreitas e se aproximando dos moradores. A divisão entre os antigos e os novos é palpável, cada grupo revelando sua própria perspectiva sobre a ilha enigmática. Os investigadores encontram os moradores antigos reunidos na praça, onde as velas são acesas novamente na névoa que começa a se formar. As vozes suaves dos moradores antigos sussurram histórias que parecem dançar nas correntes de ar. Ah, os bons tempos, murmura um ancião, olhando para o oceano distante. Quando os leoneis caminhavam entre nós e as bênçãos do mar eram mais frequentes. Os leoneis sempre souberam como acalmar as águas, concorda outro. Os rituais à beira-mar eram um espetáculo, e o mar respondia com fartura. Enquanto os investigadores se aproximam, eles notam os olhares tranquilos e satisfeitos dos moradores antigos, como se eles fossem guardiões de uma tradição amada. Boa tarde, cumprimentam dos investigadores, tentando parecer casual enquanto se junta a um grupo de moradores antigos. É uma ilha incrível que vocês têm aqui. Ah, sim, é um lugar especial, responde um morador antigo, com um sorriso enigmático. As águas, o ar, tudo tem sua própria energia. Enquanto isso, os moradores novos parecem mais inquietos.
Eles mantêm uma distância cautelosa dos moradores antigos, como se estivessem hesitantes em se integrar completamente na comunidade. Um morador novo se aproxima timidamente dos investigadores, olhando nervosamente ao redor. Vocês também sentiram isso? Ele pergunta, sua voz trêmula. As vozes e os sonhos estranhos. Outro morador novo compartilha sua experiência com os investigadores. Tentei sair da ilha uma vez, mas tive pesadelos terríveis e acordei no meio da noite, perdido na névoa. Voltei para a vila e não consegui sair de novo. Enquanto o grupo se mistura aos moradores e conversa, eles começam a ouvir relatos sobre os rituais religiosos da família Leonês. Os antigos falam com um misto de nostalgia e devoção, lembrando os tempos em que os rituais à beira-mar eram uma parte fundamental da vida na ilha. Os Leonês costumavam se ajoelhar na costa, recitando palavras antigas para aplacar as entidades do oceano, conta um dos moradores antigos com um brilho nos olhos. Eles pareciam ter uma ligação com as marés, como se o próprio mar respondesse ao chamado deles. Os rituais traziam dias de pesca abundantes, acrescenta outro. Era como se o mar os abençoasse com suas riquezas. A primeira tarde em Gavião Negro deixa os investigadores envolvidos em um mosaico de perspectivas, cada uma revelando um pouco mais do mistério que envolve a ilha. Enquanto os antigos compartilham suas histórias com paixão, os novos lutam para entender a sensação inquietante que paira sobre a comunidade. Os rituais religiosos dos Leonês emergem como um ponto de conexão entre as gerações, uma tradição que une a ilha em torno do mar e das energias que eles acreditam serem controladas pela família mítica. Luar e neblina. A primeira noite cai sobre Gavião Negro, mergulhando a ilha em uma aura de mistério. Uma neblina densa se eleva do oceano e se espalha pelas ruas estreitas, envolvendo tudo em um abraço sombrio. A lua cheia brilha entre as nuvens, lançando uma luz prateada sobre a paisagem, mas sua aparência é nevoada pela neblina que dança ao seu redor. Os investigadores, guiados por Eduardo Muniz, caminham pelas ruas, sentindo o ar frio e úmido em suas peles. Os moradores novos permanecem reclusos em suas casas, olhando pelas janelas com expressões ansiosas e incertas. O silêncio é quebrado apenas pelo som suave das ondas batendo contra a costa. Por outro lado, os moradores antigos parecem ter saído de suas casas, reunindo-se em grupos pequenos nas praças e nas margens da ilha. Eles acendem velas, criando pequenos pontos de luz que brilham na névoa. Suas vozes sussurram histórias antigas e canções que ecoam pela noite. Vocês se lembram da última vez que a neblina veio tão densa? Pergunta um ancião, sua voz trazendo um toque de saudosismo. Ah, sim, responde outro. Naquele dia, os Leonês conduziram um ritual para acalmar as águas. Foi uma noite mágica, cheia de mistério. Os murmúrios das conversas dos moradores antigos ecoam entre as árvores, como se as próprias vozes estivessem entrelaçadas com a neblina. Enquanto os investigadores passam, eles pegam fragmentos de palavras, frases distorcidas que parecem não se encaixar. Vocês querem viver aqui? Sussurra uma voz, quase inaudível, que parece surgir da própria névoa. Eduardo Muniz lança um olhar preocupado aos investigadores, parecendo perceber a estranheza do momento. Ele aperta o passo, conduzindo-os através das ruas. Aqui será seu lar. Murmura outra voz, mais próxima dessa vez, mas igualmente indistinta. Os investigadores trocam olhares desconcertados, captando as vozes sussurrantes que não podem identificar. As palavras parecem se dissolver na névoa, ecoando e desaparecendo como fantasmas fugidios. Vamos cuidar de vocês. Sussurra uma terceira voz, agora mais clara, mas ainda mantendo um tom misterioso. Eduardo leva o grupo até a praça principal, onde os moradores antigos continuam suas reuniões na névoa densa. Eles cantam, contam histórias e parecem absortos em sua própria tradição. Vocês ouvem isso? Sussurra um dos investigadores, um tremor na voz. Sim, responde outro, perplexo. São vozes que não reconheço, como se estivessem vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. A neblina envolve os investigadores, amplificando o mistério da noite e as vozes que os cercam. O som das palavras desconhecidas ecoa em seus ouvidos, como se a ilha estivesse tentando transmitir uma mensagem enigmática. Enquanto os moradores antigos parecem à vontade na névoa,
os investigadores se encontram cercados por uma sensação de estranheza e inquietação, incertos sobre o que o futuro reserva nesta ilha enigmática. Inicia um novo dia. No segundo dia em Gavião Negro, a manhã traz um clima de expectativa e inquietação. Os investigadores se reúnem para o café da manhã, onde Eduardo Muniz os recebe com um sorriso tenso. A mesa está repleta de frutas frescas e pães caseiros, mas a atmosfera é carregada com a ansiedade que parece se espalhar pela ilha. Espero que tenham tido uma boa noite, Eduardo cumprimenta, embora seu olhar revele um misto de preocupação e antecipação. Conversas animadas tomam conta da mesa enquanto os investigadores compartilham suas impressões sobre a ilha e as histórias que ouviram dos moradores. Eduardo, por sua vez, parece escolher cuidadosamente suas palavras antes de começar a falar sobre um assunto que pesa em sua mente. Eu não sei se vocês ouviram falar da mansão dos Leoneis, ele começa, sua voz um pouco mais baixa do que o normal. É uma estrutura antiga aqui na ilha, que pertencia à família Leoneis, os mesmos que eram venerados por suas ligações com o mar. Ele olha ao redor, certificando-se de que todos estão prestando atenção. Os Leoneis partiram há muitos anos, mas a mansão permanece intocada, continua Eduardo. Alguns dos moradores antigos ainda têm coragem de ir lá, mas muitos preferem manter distância. Há uma sensação de medo, eu acho. Como se a própria mansão abrigasse os segredos mais sombrios da ilha. Os investigadores percebem que, enquanto as palavras de Eduardo fluem, ele parece se perder em suas próprias lembranças, como se enfrentasse um turbilhão de emoções. Os moradores antigos dizem que a mansão é mantida limpa e arrumada, como se eles estivessem esperando pelo retorno dos Leoneis. Eduardo continua, sua voz agora um sussurro. Como se parte deles acreditasse que a família ainda está viva, apesar das evidências em contrário. Ele olha para o grupo com um olhar cansado, como se carregasse o peso de séculos de história sobre seus ombros. Eu não posso dizer que entendo totalmente o que está acontecendo, ele admite. Mas a mansão dos Leoneis é um lugar que exala mistério e temores ocultos. Eu não sei se vocês se sentiriam confortáveis indo lá, mas talvez, se pudéssemos entender o que aconteceu no passado, poderíamos desvendar os segredos que assombram Gavião Negro. Enquanto os investigadores terminam o café da manhã, a conversa sobre a mansão dos Leoneis paira no ar como um véu de incerteza. O peso do medo que Eduardo sente do desconhecido parece infectar o próprio ambiente, deixando todos cientes de que há algo oculto sob a superfície da ilha, algo que pode ser desencadeado ao explorar as antigas salas e corredores da mansão. A mansão. Os investigadores, guiados por Eduardo Muniz, chegam à imponente mansão dos Leoneis. A construção antiga está envolta por um ar de mistério e tensão, como se as paredes silenciosas escondessem segredos há muito enterrados. Ao cruzarem os portões de ferro, Eduardo para, sua expressão tensa. A partir deste ponto, prefiro não entrar, ele diz com uma voz trêmula. Eu vou esperar por vocês na minha casa, não muito longe daqui. Os investigadores olham para a mansão, sentindo a atmosfera sombria que paira sobre ela. A porta da mansão se abre com um rangido lento, convidando-os a entrar. Assim que cruzam o limiar, eles são recebidos por um corredor longo, cujas paredes parecem guardar segredos incontáveis. Enquanto exploram a mansão, os investigadores passam por salões amplos, decorados com móveis antigos e tapeçarias desbotadas. Quadros da família Leoneis adornam as paredes, olhos vazios parecendo segui-los com um olhar intenso. À medida que se movem, tem a sensação de que as estatuetas e retratos da família se movem de maneira sutil, uma ilusão que desafia seus sentidos. Vocês sentem isso? Murmuram dos investigadores, olhando atentamente para um retrato antigo. É como se os olhos deles estivessem nos observando. Eduardo havia mencionado que os moradores antigos cuidavam da mansão, e apesar de sua decoração meticulosa e móveis em ordem, há uma inquietude que parece impregnada nas paredes. Enquanto exploram mais, os investigadores entram em um estúdio repleto de objetos esculpidos em madeira e pedra. As estatuetas parecem ganhar vida em seus olhos, como se segredos profundos estivessem entrelaçados nas formas esculpidas. A jornada continua pelos corredores da mansão, levando-os a um salão com uma enorme lareira de pedra. Um retrato particularmente grande dos Leoneis domina uma das paredes, as expressões nos rostos dos retratados parecendo sombriamente vibrantes. Esta mansão é um testemunho do passado da ilha,
diz outro investigador, seus olhos percorrendo o salão. Os Leoneis tiveram um papel central na história deste lugar, e eu sinto que há muito mais que ainda não sabemos. Enquanto a tensão cresce com cada passo, a sensação de serem observados parece aumentar. Ruídos sussurrantes, quase inaudíveis, ecoam pelos corredores, como se vozes do passado tentassem se comunicar através das paredes. No entanto, quando os investigadores tentam focar nesses sons, eles se dissipam no ar. A visita à mansão culmina com os investigadores no salão principal, onde um retrato de família parece capturar a essência de cada membro dos Leoneis. Quando eles começam a analisar os detalhes, uma figura idosa aparece na entrada do salão. Um ancião da vila, vestido de maneira tradicional, olha fixamente para eles com olhos profundos e penetrantes. "O que vocês fazem aqui?" ele exige, sua voz carregada de autoridade. "Invadir a moradia dos que partiram é uma afronta aos nossos costumes." A tensão se espalha pelo ar, criando uma aura sobrenatural que parece envolver o ancião. Os investigadores sentem um arrepio na espinha, como se estivessem diante de algo além do natural. Eduardo Muniz aparece ao lado do ancião, olhando para eles com uma expressão de apreensão. "Eu avisei vocês", murmura ele, quase como se a tensão do momento estivesse afetando até mesmo sua própria sanidade. A visita à mansão dos Leoneis revela segredos ocultos e uma sensação inquietante que permeia os corredores e as paredes. Os retratos e estatuetas da família parecem sussurrar antigas histórias, enquanto a presença do ancião da vila adiciona um toque sobrenatural ao encontro. À medida que os investigadores enfrentam o passado e o presente interligados da ilha, eles começam a compreender que as respostas que buscam podem estar enraizadas nas sombras profundas da mansão dos Leoneis. Após a saída da mansão dos Leoneis, Eduardo Muniz convida os investigadores para um almoço em sua casa. À medida que eles se afastam da mansão, eles percebem que a sensação de serem observados diminui gradualmente, como se tivessem deixado para trás uma presença inquietante. Caminhando pela trilha que leva à casa de Eduardo, ele olha ao redor, visivelmente tenso. "Eu disse que essa mansão esconde segredos sombrios", ele comenta, sua voz carregada de ansiedade. A sensação de estar sendo observado. "Eu já havia sentido isso antes, especialmente perto da mansão e do ancião." Ele olha para os investigadores, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. "Quando deixei vocês na mansão, o ancião da vila me abordou. Ele estava questionando onde vocês estavam, como se estivesse preocupado. Eu tentei adiar a conversa, mas finalmente não consegui mais evitar." Eduardo parece profundamente abalado enquanto compartilha essa informação, como se estivesse começando a conectar os pontos de um enigma maior. A conversa segue em silêncio tenso até que eles chegam à casa de Eduardo. Sua casa é simples, mas acolhedora. O cheiro convidativo de comida caseira flutua pelo ar enquanto eles entram. A esposa de Eduardo os recebe com um sorriso caloroso, parecendo não se perturbar com a tensão que paira sobre a ilha. "Por favor, sintam-se em casa", ela os convida, enquanto os convida a se sentarem à mesa. A comida caseira é servida, enchendo o ambiente com uma sensação de conforto e familiaridade. Durante o almoço, Eduardo começa a falar mais sobre as histórias que cercam a mansão dos Leoneis. Ele compartilha contos sobre como os Leoneis eram vistos como guardiões do mar e como sua ligação com o oceano influenciava a vida na ilha. Ele menciona as antigas cerimônias à beira-mar, realizadas para acalmar as marés e assegurar boas pescas. Os Leoneis eram considerados uma parte essencial da ilha, ele diz, sua voz carregada de nostalgia. Eles traziam prosperidade para Gavião Negro, e sua ausência deixou um vazio que nunca foi completamente preenchido. Enquanto eles compartilham a refeição, os investigadores começam a compreender mais profundamente as conexões entre a família Leoneis, a mansão e o mistério que envolve a ilha. Eduardo parece comprometido em descobrir a verdade e está disposto a arriscar tudo para desvendar os segredos que assombram Gavião Negro. O almoço caseiro, embora breve, oferece um momento de tranquilidade em meio à atmosfera carregada de tensão e mistério. À medida que o dia avança, os investigadores continuam a se enredar na teia de enigmas que rodeiam a ilha, sabendo que cada descoberta os aproxima da verdade que se esconde nas sombras do passado. Entre a crença e a lucidez. Após o almoço, a mesa é adornada com uma variedade de doces caseiros feitos por Maria.
Enquanto todos desfrutam das iguarias, ela começa a compartilhar histórias sobre a ilha, contadas por seus avós. A atmosfera tranquila e aconchegante contrasta com as histórias sombrias que a ilha parece esconder. Meus avós eram daqui, e eles tinham um repertório interminável de histórias sobre Gavião Negro, Maria começa, seu tom de voz animado. Eles contavam sobre os tempos em que os leões eram vistos como protetores do mar, e como as tradições eram mantidas vivas através das gerações. Ela ri suavemente, olhando ao redor da mesa. Minha mãe também nasceu aqui, mas quando era adolescente, ela decidiu sair para estudar. Os anciões permitiram, e ela passou quase 3 décadas longe da ilha. Maria pausa por um momento, seus olhos se tornando sérios. Mas ela voltou, cerca de 30 anos depois, e trouxe meu pai com ela. Eles decidiram morar aqui, e eu nasci na ilha. Enquanto ela continua a compartilhar histórias de sua família, os investigadores começam a perceber que Maria tem uma visão bastante cética das lendas e tradições da ilha. Ela expressa sua convicção de que muitas dessas histórias são contadas para instigar medo e manter os anciãos no controle da vila. Você sabe, ela diz com um sorriso irônico, eu nunca acreditei nessas histórias sobre rituais e assombrações. Para mim, é só uma forma de manter as pessoas sob controle, mantendo-as temerosas e submissas. Maria olha em volta, seus olhos cheios de uma mistura de compreensão e ceticismo. Minha mãe, por outro lado, não compartilha da minha visão. Ela sempre foi assombrada por sonhos estranhos desde que voltou para a ilha. Sonhos de um ser com forma de peixe emergindo do mar, especialmente nas noites de lua cheia. Ela suspira, um traço de preocupação em sua expressão. Minha mãe vive praticamente reclusa na casa dela agora, dizendo coisas que ninguém mais consegue entender. Os anciões atribuem isso ao tempo que ela passou fora da ilha, mas para mim, parece mais como se fosse algo ligado a essas histórias que ela acreditava quando era jovem. Enquanto Maria fala, os investigadores começam a compreender as complexas dinâmicas que moldam a visão dos moradores sobre as lendas e tradições da ilha. Enquanto alguns, como Maria, permanecem céticos e veem as histórias como meros contos, outros parecem ser profundamente afetados por essas narrativas antigas, mesmo que a razão por trás disso permaneça obscura. O aroma dos doces caseiros permeia o ambiente enquanto Maria compartilha as histórias e perspectivas de sua família. A ilha de Gavião Negro parece ser um lugar onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se entrelaçam, deixando os investigadores com a difícil tarefa de distinguir entre fato e ficção em meio a um cenário enigmático e misterioso. A visita. Após a refeição e a conversa com Maria, os investigadores expressam o desejo de conhecer a mãe dela e entender melhor seus sonhos e comportamento peculiar. Maria concorda em levá-los até a casa de sua mãe, parecendo preocupada com a condição dela. Claro, eu posso levá-los até a casa dela, Maria responde, seu olhar carregado de preocupação. A situação dela tem se deteriorado nos últimos tempos, e eu não sei o que fazer para ajudá-la. Enquanto o grupo se prepara para partir, Eduardo permanece na casa, parecendo relutante em se envolver ainda mais com as questões obscuras que cercam a ilha. Maria os guia pela trilha que leva à casa de sua mãe. À medida que eles se aproximam, a visão da casa simples e um tanto desgastada se torna evidente. A porta está entreaberta, permitindo que uma luz suave escape para a noite. Minha mãe está provavelmente dentro, Maria murmura, sua voz tensa. Por favor, sejam gentis com ela. Ela não é a mesma desde que voltou para a ilha. Os investigadores entram na casa, encontrando-se em um pequeno e modesto espaço. O interior é humilde, com móveis desgastados e poucos adornos. À medida que avançam, eles podem ouvir murmúrios sussurrantes que parecem ecoar pelas paredes. No canto da sala, eles veem uma mulher idosa sentada em uma poltrona, olhando fixamente para o nada. Sua expressão é vazia, como se estivesse perdida em um mundo de pensamentos incompreensíveis. Maria se aproxima da mãe com cuidado, parecendo triste e aflita. Mãe, nós trouxemos visitantes, ela diz suavemente, como se tentando quebrar o torpor em que a mãe parece estar imersa. A mulher idosa olha na direção deles, seus olhos vazios encontrando os olhares dos investigadores. Ela murmura palavras incompreensíveis, sua voz carregada de um tom de tristeza e melancolia. Maria se vira para os investigadores, parecendo lutando para conter suas emoções.
Ela fala essas coisas estranhas, palavras que não fazem sentido, ela explica. Ela menciona o mar, a lua cheia, e um ser que emerge das profundezas. Enquanto a mãe de Maria continua a murmurar, os investigadores percebem que suas palavras parecem envoltas em um véu de mistério e angústia. O cenário ao redor parece escurecer um pouco, como se a própria casa estivesse respondendo às palavras enigmáticas da idosa. Os investigadores agora estão diante de uma cena que parece mergulhá-los ainda mais nos enigmas e no sobrenatural que permeiam Gavião Negro. A mãe de Maria, uma figura que aparentemente foi afetada por essas mesmas lendas e histórias, murmura palavras que desafiam a compreensão, ecoando a presença do mar, da lua cheia e do ser misterioso que se esconde nas sombras. Enquanto eles observam, é como se as fronteiras entre o real e o desconhecido continuassem a se dissipar, lançando uma sombra inquietante sobre a ilha e seus segredos. Despertar. No meio daquela atmosfera carregada e incerta, um momento repentino de clareza parece envolver a mãe de Maria. Ela olha diretamente nos olhos de um dos investigadores, agarrando seu braço com uma força que parece desafiar sua condição frágil. Sua voz emerge da confusão com urgência e medo. Vão embora, levem ela daqui, tirem minha filha daqui. Ela solta as palavras com uma mistura de desespero e angústia, sua consciência lutando contra a névoa que a envolve. Ele já está em casa, o ritual vai começar, ela sussurra, sua voz trêmula. Seus olhos se fixam em Maria, uma expressão de amor profundo e medo unidos em seu olhar. Maria, minha filha, eu te amo, ela diz, e então, num piscar de olhos, a clareza se vai. A mãe de Maria cai de volta em sua condição anterior, suas palavras perdidas em um mar de murmúrios ininteligíveis e com um suspiro final sua vida se esvai. Os investigadores estão momentaneamente atordoados pelo que presenciaram. A mão fraca e trêmula da mãe de Maria ainda parece ecoar em seus braços, a urgência de suas palavras deixando uma marca indelével. Isso é inacreditável, murmura um dos investigadores, parecendo ainda processar o que acabou de acontecer. Maria olha com tristeza para a mãe e depois para os investigadores. A decisão parece tomar forma em seus olhos enquanto ela os encara. Isso não pode continuar, ela declara com determinação, sua voz firme. Eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com essa loucura. Seja o que for que essas histórias e lendas tenham feito com minha mãe e com essa ilha, isso precisa terminar. A tensão no ar é palpável enquanto todos enfrentam a gravidade da situação. A morte da mãe de Maria serviu como um choque de realidade, uma confirmação de que algo profundamente perturbador está acontecendo em Gavião Negro. Os investigadores sentem que a linha entre o real e o sobrenatural se tornou ainda mais tênue, e o único caminho à frente parece ser desvendar os mistérios ocultos e confrontar o passado sombrio da ilha. Com Maria ao seu lado, os investigadores se preparam para uma jornada ainda mais arriscada, uma em que a verdade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história sobrenatural. A determinação de Maria, alimentada pela dor de perder sua mãe, impulsiona-os adiante, rumo à casa dos Leoneis e aos segredos que ela contém, prontos para enfrentar o desconhecido e encarar o coração sombrio que parece bater na ilha de Gavião Negro. A trilha nas sobras. O investigador se vira para Maria, seu olhar carregado de respeito e admiração. Maria, você é uma verdadeira força, ele comenta em um tom sincero. Enfrentar a perda de sua mãe e ainda encontrar coragem para enfrentar essa jornada. É realmente notável. Maria acena com a cabeça, seu rosto expressando uma mistura de gratidão e determinação. Minha mãe merece descanso, e eu não vou permitir que a escuridão desta ilha continue a assombrar nossa família. Com as palavras de Maria ecoando em sua mente, o grupo se aventura pela trilha que serpenteia pela floresta envolta em neblina. A luz fraca da lua mal consegue penetrar a densa cortina de vapor que paira entre as árvores, criando uma atmosfera enigmática e claustrofóbica. À medida que avançam, os murmúrios sussurrantes que os acompanharam desde o início da jornada se intensificam. Os sons parecem se originar da própria neblina, envolvendo-os como um manto sobrenatural. Os vultos começam a emergir das sombras, seus contornos nebulosos formando figuras que parecem dançar na periferia da visão. Os investigadores sentem um arrepio na espinha à medida que os vultos se aproximam, suas silhuetas indistintas ondulando entre as árvores como fantasmas do passado. A trilha parece se encurtar à medida que a neblina se adensa, criando uma sensação de claustrofobia e desorientação. Maria,
geralmente firme, parece estar perdida em pensamentos. Seus olhos seguem os vultos com uma mistura de assombro e medo. Eu os vejo, aqueles que desapareceram, ela sussurra, sua voz embargada pelo turbilhão de emoções que a rodeia. À medida que o grupo continua, os vultos parecem se materializar ainda mais, adquirindo características mais definidas. Eles vêm de todas as direções, emergindo da névoa como espectros do passado, presos em um eterno ciclo de tormento. Os murmúrios se transformam em vozes sussurrantes, murmurando fragmentos de conversas e lamúrias indistintas. Os investigadores se veem envoltos em uma realidade estranha, onde as fronteiras entre o tangível e o intangível parecem ter desaparecido completamente. O ar está impregnado com uma sensação de agitação, como se a própria floresta estivesse gemendo sob o peso dos segredos que guarda. Maria parece mais quieta à medida que os vultos se aproximam, e seus olhos se fixam em uma figura em particular, cujos traços são vagamente familiares. Meu Deus, é o Sr. Garcia, ela murmura, sua voz trêmula. Ele desapareceu há alguns meses. Enquanto a trilha continua, os investigadores enfrentam uma tormenta de sensações, os murmúrios incessantes, a sensação de estar cercado por presenças invisíveis e os vultos que dançam à beira da visão. O peso do sobrenatural e do desconhecido os empurra ainda mais em direção ao coração sombrio de Gavião Negro. No meio dessa realidade surreal, a mente de Maria parece se abrir para a possibilidade do inexplicável. A neblina, os vultos e os murmúrios começam a fazer parte de sua compreensão, e a barreira entre a realidade e as histórias que ela uma vez descartou começa a desmoronar. O que ela está testemunhando agora parece ser muito mais do que qualquer coisa que ela já tenha imaginado, e a verdade que ela estava tão determinada a negar começa a surgir como uma força inegável. O grupo continua, cada passo os levando mais fundo na floresta enigmática. A névoa, os sons e os vultos os conduzem em direção a um destino desconhecido, onde os segredos da ilha de Gavião Negro parecem estar à beira de serem revelados, desafiando sua compreensão da realidade e mergulhando-os em um abismo de mistério e horror. Um coração destruído. À medida que avançam pela trilha, os vultos e os murmúrios continuam a rodeá-los, criando uma aura de desassossego e tensão. Maria parece perdida em seus próprios pensamentos, uma mistura de medo e determinação refletida em seu olhar. A neblina densa e os sons sussurrantes parecem pressioná-los de todos os lados, enquanto eles se aproximam do destino final da jornada. Então, algo inesperado acontece. Entre os vultos que dançam nas sombras, Maria vê uma figura que a deixa sem fôlego. Sua mãe, com um semblante de tristeza e desespero, surge da névoa, seus olhos vazios fixos em Maria. O coração de Maria parece parar por um momento enquanto ela encara a imagem fantasmagórica da mãe. Eduardo, você também está aqui, ela sussurra, sua voz trêmula, ao ver seu marido, seu rosto carregado de confusão e angústia. Nos braços de Eduardo, um bebê dorme tranquilo, alheio ao caos ao redor. As emoções de Maria se transformam em uma montanha-russa de choque, descrença e desespero. Os investigadores também estão atordoados pela visão. Os vultos assumem formas familiares, pessoas que eles conhecem de Gavião Negro, agora reduzidas a sombras vagas e espectrais. O ar está saturado com as vozes sussurrantes e o nevoeiro opressivo, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. O desespero toma conta de Maria, sua voz trêmula ao chamar o nome de sua mãe. Eduardo, o que aconteceu? Nosso filho, o que eles fizeram com vocês? Os vultos parecem se agitar ao redor deles, seus murmúrios intensificando-se em um coro inquietante. A confusão e a agonia se misturam na expressão de Maria, uma torrente de emoções transbordando. Então, em um instante, o desespero de Maria se transforma em fúria ardente. Sua tristeza dá lugar ao ódio, e sua determinação se transforma em uma força implacável. Ela olha para os investigadores com uma intensidade determinada, sua voz ressoando com um novo senso de propósito. Eu não posso permitir que isso continue, ela declara, sua voz carregada de raiva e determinação. Essa loucura, esses vultos, e eles devem ser destruídos, e aqueles que causaram isso pagarão pelo que fizeram. Os investigadores também estão imersos em um turbilhão de emoções. O desespero e a impotência que sentiram na presença dos vultos se transformam em um novo tipo de urgência. O horror da situação e a percepção de que algo terrível e inimaginável está acontecendo os envolvem como uma sombra nefasta,
Juntos, o grupo enfrenta agora o desafio final, a mansão dos Leoneis. Com a fúria de Maria como um guia e a determinação dos investigadores como uma força motriz, eles se preparam para entrar no covil do sobrenatural e enfrentar os mistérios que aguardam dentro. A névoa densa e os vultos espectrais os acompanham, criando um cenário de pesadelo, enquanto o destino final da jornada se desdobra diante deles, um desafio que promete testar sua coragem, sua compreensão da realidade e sua resolução de enfrentar as trevas que assombram Gavião Negro. O portão do inferno. A mansão surge diante deles, emergindo da névoa como um espectro enluarado. As luzes parecem dançar nas janelas, emitindo uma aura de festividade e celebração. No entanto, o que aguarda na entrada da mansão é uma visão que desafia toda a compreensão. Os corpos dos moradores novos da vila estão pendurados nas grades da entrada, seus olhos vazios fixos em um horizonte que nunca mais verão. A névoa envolve os cadáveres, como se quisesse engoli-los em sua escuridão etérea. Entre eles, a figura pálida de Eduardo está suspensa, sua expressão marcada pela agonia. Ao seu lado, o corpo de um bebê, uma visão perturbadora de inocência perdida. Maria não consegue conter um grito de horror, suas mãos voam para cobrir sua boca enquanto suas lágrimas se misturam com a névoa que a rodeia. Não, não pode ser, ela murmura, sua voz um sussurro desolado. Meus amores, e eu vou tirá-los daqui, ela diz, sua voz um fio trêmulo de determinação que corta o silêncio. Seus olhos ardentes fixam-se nos corpos, a expressão de ódio e promessa de vingança queimando dentro dela. Os investigadores também são atingidos pela magnitude do horror diante deles. O cenário é surreal, macabro e inaceitável. A luz que emanava da mansão é agora um contraste perturbador com a carnificina que está à vista. A neblina parece carregar a dor e a tristeza dos que foram perdidos, enquanto o solo parece beber o sangue dos corpos como se fosse um tributo à escuridão que habita aquele lugar. A atmosfera é carregada de desespero e indignação. Maria, normalmente calma e centrada, está agora irremediavelmente quebrada pela cena diante dela. Seu choro é uma melodia triste misturada aos sons distantes da festa que a mansão parece celebrar. Enquanto a névoa continua a se mover e a dançar ao redor deles, os investigadores sentem uma sensação de impotência e horror insondáveis. A verdade sobre a mansão é pior do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado, e a realidade do que aconteceu ali é tão visceral quanto assustadora. Diante da carnificina, a promessa de Maria de resgatar os corpos de seus entes queridos se ergue como um grito de desafio à escuridão. Ela enfrenta o cenário com um olhar feroz, sua determinação aumentando, sua dor se transformando em combustível para a ação. O grupo se prepara para entrar na mansão, o desespero e a raiva pulsando em suas veias. A festa que emana da mansão é agora um eco distorcido de insanidade, e o que quer que habite aquele lugar sombrio deve ser confrontado, mesmo que signifique enfrentar o próprio abismo da loucura. Em meio à névoa que parece ecoar os suspiros daqueles que se foram, os investigadores avançam, impelidos por uma força inabalável para desvendar os segredos ocultos da mansão dos Leoneis e enfrentar o pesadelo que consome Gavião Negro. Culto a Dagon. Enquanto avançam pela mansão, um dos investigadores se aproxima de Maria, entregando-lhe uma pistola com um olhar sério. Esteja preparada para qualquer coisa, ele aconselha em um tom firme. Maria segura a arma com uma mistura de determinação e apreensão, pronta para enfrentar o desconhecido que aguarda. Ao entrarem na mansão, são saudados por uma visão que beira o inacreditável. Um baile de máscaras está em pleno andamento, mas os convidados são completamente diferentes daqueles que Maria costumava conhecer. Os antigos moradores da vila agora exibem uma estranha fusão de características humanas e animais marinhos, uma mutação grotesca que desafia toda a lógica. O choque que percorre Maria e os investigadores é palpável, mas antes que possam reagir, são capturados por esses seres mutantes. Eles os seguram com uma força sobrenatural, suas garras afiadas pressionando a pele dos investigadores e Maria. Os retratos e estátuas da família Leonês agora revelam essas criaturas deformadas, um testemunho do que a linhagem da família se tornou. No centro da sala, uma estátua imponente retrata um ser com forma de peixe humanoide, uma representação sinistra de Dagon. O ancião da vila, agora transformado em uma figura grotesca de peixe, dá as boas-vindas ao grupo em uma voz distorcida.
Ele revela que esperou pacientemente até que saíssem da casa de Maria para capturá-los, os dois últimos sacrifícios necessários para o ritual. O ancião revela a surpreendente verdade: Maria é, de fato, a última descendente do sangue puro da família Leonês. O ancião explica que os experimentos da família finalmente deram frutos, criando o ser perfeito para unir-se ao sangue da linhagem e disseminar o culto de Dagon pelo mundo. Ele menciona o nascimento de um filho puro de Dagon que será concebido através do ritual, um ser que supostamente liderará o culto e sua agenda obscura. No meio da sala, o ancião chama um ser que é mais peixe do que humano, sua aparência grotesca ecoando a abominação que a família Leonês se tornou. Ele declara que esse ser deve reproduzir, levando ao mundo a linhagem que a vila acredita ser uma vida de família de bem. A fala do ancião é permeada por uma misoginia flagrante, delineando um papel de submissão para as mulheres, perpetuando uma mentalidade arcaica. A atmosfera é sufocante, a verdade sombria da família Leonês e sua conexão com Dagon exposta em toda a sua perversidade. Enquanto o ancião fala, os investigadores e Maria estão presos em um pesadelo inacreditável, confrontados com o abismo da loucura que envolve Gavião Negro. Nesse momento de horror, o que resta é uma escolha difícil: enfrentar o ancião, os seres mutantes e o próprio Dagon, ou serem subjugados por uma escuridão que deseja engoli-los. O culto se revela em toda a sua monstruosidade, e Maria, agora envolvida na teia de segredos e insanidade, enfrenta uma decisão que pode selar o destino de todos os envolvidos. O que ela escolherá fazer em meio a essa realidade macabra? Fim da festa. À medida que os cultistas carregam Maria para o centro da sala, os olhos dela refletem o pânico e a luta interior. A estátua de Dagon, imponente e sinistra, paira sobre ela como um símbolo de tudo o que ela não pode compreender. O ser mutante se aproxima dela com uma intenção inquietante, tentando beijá-la com uma boca grotesca e gosmenta. Maria se contorce e se esquiva, sua determinação superando seu medo. O investigador, percebendo a oportunidade, age com velocidade. Ele atinge a parte de baixo do queixo do ser mutante com um golpe bem calculado, fazendo soltar Maria momentaneamente. O investigador aproveita essa fração de segundo para realizar um disparo preciso, atingindo o homem que segura Maria. O som do disparo rasga o ar e a bala encontra o alvo, fazendo com que o cultista solte um grito de agonia antes de cair. Maria, agora livre, saca sua arma e mira no ser mutante que tentou se aproximar dela. Seu dedo pressiona o gatilho e o tiro ecoa pelo salão, atingindo o alvo em cheio. A criatura cai ao chão, um último suspiro escapando de sua boca deformada enquanto o culto mergulha em uma confusão caótica. O barulho do disparo é como um estampido que quebra a ilusão da festa e revela o horror subjacente. O salão se enche de gritos e caos enquanto os cultistas tentam reagir à súbita reviravolta. Os investigadores aproveitam um momento de desordem para se mover, suas armas erguidas enquanto enfrentam os cultistas mutantes que antes eram seus vizinhos e amigos. Os tiros ecoam no espaço, preenchendo com estrondos ensurdecedores e fumaça. Os investigadores atiram com precisão mortal, derrubando um após o outro dos cultistas que antes eram apenas pessoas normais. O cenário é uma carnificina grotesca, um pesadelo que se desdobra em um turbilhão de ação e adrenalina. À medida que os corpos caem e os gritos ecoam, os investigadores se confrontam com a terrível realidade de que, mesmo transformados em abominações, os cultistas ainda possuem a capacidade de causar danos mortais. A verdade sobre a linhagem da família Leonês e seu culto distorcido se manifesta em toda a sua brutalidade. Enquanto os tiros ecoam e o caos se desenrola ao seu redor, os investigadores são impelidos por um senso urgente de dever. Eles enfrentam o culto, armados com coragem e a determinação de que a insanidade que assola Gavião Negro não pode continuar. A batalha se desenrola em meio à névoa e à escuridão, e cada tiro disparado é uma afirmação de sua luta para desvendar o mistério da família Leonês e pôr um fim à carnificina que eles causaram. O fim do culto. Conforme os disparos cessam e o som da batalha se dissipa, um silêncio tenso se instaura na sala. A fumaça paira no ar, e os únicos sons audíveis são os gemidos agonizantes dos feridos e o estranho som de derretimento que preenche o ambiente. Os investigadores e Maria observam com horror enquanto os seres mutantes começam a se transformar de volta à sua forma original, a grotesca fusão de humanos e criaturas marinhas desaparecendo como máscaras que são retiradas. O que resta diante deles são os corpos desfigurados dos moradores da vila, e o choque da realidade se instala.
O que parecia um pesadelo bizarro agora é uma cena de devastação. Os investigadores recuperam o livro que estava nas mãos da estátua de Dagon, um tomo antigo que contém segredos e conhecimentos aterrorizantes. Com o coração pesado, eles auxiliam Maria a enterrar os corpos dos moradores que foram vítimas da loucura do culto. Cada pá de terra é um testemunho silencioso do horror que assolou o Gavião Negro. Maria, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, enfrenta o desespero de enterrar seu marido e seu filho em um cenário que se transformou em pesadelo. Finalmente, após as despedidas e o luto, os investigadores reúnem os corpos e a dor restante na mansão é selada pelo fogo. As chamas se erguem, engolindo a construção que foi palco de tantas atrocidades e segredos sombrios. A luz crepitante do incêndio ilumina o rosto de Maria, uma imagem de resolução diante da destruição que se desdobra diante dela. Enquanto a mansão queima e as chamas consomem os vestígios do culto de Dagon, os investigadores e Maria permanecem lado a lado, unidos pela experiência que compartilharam e pelo desejo de justiça. Conforme o fogo ilumina a noite, eles trocam olhares que comunicam uma compreensão profunda e um senso de propósito compartilhado. Com um tom sério, um dos investigadores vira-se para Maria e começa a falar. Você enfrentou o pior de nós, da nossa realidade oculta. A insanidade e o horror que habitam nas sombras. Mas também vimos sua força e determinação para enfrentar isso. Maria, estamos convidando você a se unir a nós, ao culto de Eon, onde buscamos a verdade e a compreensão, mesmo que elas sejam obscuras. Ele continua: enfrentamos o desconhecido, enfrentamos a loucura. E podemos usar esse conhecimento para fazer a diferença no mundo. Queremos que nos acompanhe até Maricá, conheça a nossa base e o propósito maior que nos guia. Você tem uma escolha a fazer, Maria. Uma escolha que determinará seu papel em tudo isso. Maria olha nos olhos dos investigadores, sua expressão marcada pelo luto, pelo trauma e pela determinação. Ela balança a cabeça lentamente, aceitando o convite. Eu quero entender, quero desvendar esses segredos obscuros e garantir que ninguém mais sofra o que minha família e minha vila sofreram. Com a mansão ardendo ao fundo, os investigadores e Maria se afastam do local, encarando o futuro com uma mistura de esperança e resiliência. Eles estão prestes a mergulhar em um mundo oculto, um mundo de mistérios, cultos e verdades assustadoras. Uma jornada que irá testar sua coragem e determinação, mas que também poderá revelar um novo sentido em meio às sombras. O destino de Maria e dos investigadores se entrelaça, uma aliança formada em circunstâncias sombrias e um desejo comum de desvendar os mistérios que aguardam além da névoa.